E aí, pessoal, beleza? Vamos então agora falar da aula sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo, tá? Razões de seno, cosseno, tangente no triângulo retângulo. O que vai acontecer aqui, gente? Primeira coisa importante nessa aula é que essa aula já é depois do Teorema de Pitágoras. Então, se você não sabe o Teorema de Pitágoras, é importante que você tenha essa noção, né? Tanto essa aula quanto a aula anterior, que foi o Teorema de Pitágoras, nas duas aulas a gente tinha que saber que era no triângulo retângulo. A gente não pode fazer o que a gente vai fazer aqui agora, ou no que a gente fez no Teorema de Pitágoras, se não for um triângulo retângulo. Aquele triângulo que tem aquele ângulozinho de 90 graus. Né? A gente tem um triângulozinho, esse aqui está bem feio, mas ele tem um ângulo de 90 graus, esse símbolozinho do ângulo de 90 graus. Beleza? Então, o que vai acontecer aqui? Então, tem que ter esse ângulo de 90 graus. Beleza, vamos lá então. Se você não assistiu a aula de Teorema de Pitágoras, eu vou colocar um cardzinho aí para você assistir antes dessa aula, tá bom? Um videozinho de 30 minutos só para você ter a noção do Teorema de Pitágoras. Vamos lá, mas a gente vai acabar fazendo algumas coisinhas de Teorema de Pitágoras aqui revisando, tá bom? Então vamos lá, olha só. Analisando o triângulo retângulo, tá? Então, o triângulo retângulo, a gente lá no Teorema de Pitágoras, a gente aprendeu que o que está na frente do ângulo de 90 graus, que é esse aqui, ó, é a hipotenusa. Hipotenusa. Então, na frente do ângulo de 90 graus, a gente tem a hipotenusa. Gente, olha só. O triângulo, ele tem sempre os ângulos medindo 180 a soma de todos. Então, se eu pegar esse ângulo alfa aqui, eu coloquei alfa aqui, que é um ângulo que a gente não sabe o valor. O beta aqui é o outro. E aqui é o 90. Esses três ângulos, 90, alfa e beta, tem que dar 180. O 90, o alfa e o beta tem que dar 180. Se o alfa mais o beta mais o 90 tem que dar 180, o alfa mais o beta vai dar 180 menos 90, eles vão dar 90 graus. Então, a gente entende que os ângulos, sem ser o de 90 graus, né? Os outros dois ângulos aqui, eles são complementares. Eles são menores que 90 e os dois juntos vão dar 90. Então, eles são complementares porque a soma deles, eles são dois ângulos agudos, alfa e beta. São agudos. O que são agudos? Menores do que 90 graus. E eles são, alfa e beta, também são suplementares. Suplementares. Ok? Suplementar não, gente, desculpa. Complementar. Complementares. Complementares. Então, o alfa e o beta são complementares. Alfa e beta são agudos e alfa e o beta são complementares. O que é complementar? A soma da 90. Beleza. O que eu preciso mostrar para vocês aqui? Esses dois lados que não são a hipotenusa são os catetos. Ok? Então, os que não são a hipotenusa são os catetos. Gente, importante entender que a hipotenusa é o maior lado. Gente, no triângulo retângulo aqui, o maior ângulo dele vai ser o de 90 graus. Os outros dois são agudos, são menores que 90, a gente acabou de falar aqui. A hipotenusa vai ser o oposto ao maior ângulo. E no triângulo, o oposto ao maior ângulo é o maior lado. Então, a hipotenusa é o maior lado do triângulo. Se liga nisso, que isso é importante. Sempre a hipotenusa, num triângulo retângulo, vai ser o maior lado desse triângulo. Beleza. Gente, aí é o seguinte. Nós temos dois ângulos aqui, o alfa e o beta. Você pode analisar com base no alfa ou com base no beta. Se a gente olhar o alfa como referência, você aponta para frente dele, agora os seus catetos, que lá no Teorema de Pitágoras eles tinham só nome, né? Cateto. Agora nós vamos dar sobrenome para ele. Se a gente utilizar o alfa como referência, aqui vai ser o cateto oposto. O que está na frente do ângulo que a gente está usando é o cateto oposto. E o cateto que sobrar, adjacente.
ok? Então, quando eu fizer isso, quando eu pegar o alfa de referência, a ponta para frente dele, o cateto na frente dele vai ser o cateto oposto. E o outro cateto que sobra é o adjacente. Então, é assim que a gente nomeia. Hipotenusa é o que está na frente do 90, o que está na frente do ângulo que você vai utilizar como referência é o cateto oposto e o outro cateto que sobrar é o adjacente. Se eu tivesse feito o contrário, se eu tivesse usado o beta como referência, vamos pegar o beta como referência. Então, se eu usar o beta como referência, aponto para frente, oposto, e o cateto que sobra, aqui é cateto, né? Não é catetos. Cateto adjacente. Então, é essa a questão. Você vai escolher um dos dois ângulos aqui como referência. E aí a gente vai dar nomes para os catetos. E eu não estou entendendo nada que você está falando. Calma. A gente está só nomeando quem é a hipotenusa, quem vai ser o tal do cateto oposto e quem vai ser o cateto adjacente. Vai ser cateto oposto, vai ser oposto ao ângulo que a gente está falando como referência. E por aí vai. Vamos ver isso na prática. Vamos lá. Ó, eu tenho um triângulo aqui, ó. Um triângulo aqui. Retângulo. Vou chamar aqui vértice A, vértice B, vértice C. Vou colocar aqui um ângulo de 50 graus, ok? E aí eu vou perguntar para você, ó, oposto ao vértice A, aqui na frente, ó, vai estar o lado Azinho, oposto ao vértice B vai estar o lado Bzinho, oposto ao vértice C vai estar o lado Czinho. Beleza? É assim que a gente nomeia os lados. Beleza, gente, aqui é 90. Se eu usar o 50 graus como referência, tá? Eu quero usar o 50. A gente já saberia que aqui é 40, né? Porque se é 90 com 50, está dando 140, falta 40 para dar 180. Mas finge que eu vou ignorar esse cara porque eu não vou usar. Vou usar esse aqui como referência. Primeira coisa, quem é a hipotenusa? A ponta para frente do ângulo de 90 graus. Essa aqui é a hipotenusa. Os outros dois são os catetos. Cateto e cateto. E agora a gente vai... Isso aqui no Teorema de Pitágoras resolvi aqui, né? Hipotenusa e os outros dois eram catetos. Só que agora a gente vai nomear isso, dar o nome e sobrenome do cateto. A ponta para frente do ângulo de referência, esse aqui vai ser o cateto oposto. E esse aqui vai ser o cateto adjacente. Beleza? Se a gente tivesse escolhido esse ângulo como referência, invertia tudo. Beleza? Então, olha só. As relações de seno, cosseno e tangente são o seguinte. O seno de um ângulo é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Isso aqui é importantíssimo de você saber. Você tem que saber isso decorado. O cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa e a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, repare que o seno e o cosseno são divididos pela hipotenusa, só que o seno é cateto oposto pela hipotenusa, o cosseno é o cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Beleza. Então, repare que a tangente é o primeiro o de cima do seno, dividido pelo de cima aqui do cosseno, né? O oposto pelo adjacente. Beleza. Então, isso aqui é importante você decorar. Essa aula de hoje é sobre isso aqui, tá? Então, vamos lá. Calcule o seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Olha, ele deixou claro que ele quer o alfa como referência. Repare que é um triângulo retângulo, porque essas coisas que a gente está fazendo de seno, cosseno e tangente só vale no triângulo retângulo. Então, a primeira coisa aqui, gente, sempre, independente do ângulo que ele falar, eu vou vir aqui na frente do ângulo de 90 graus e vou definir quem é a minha hipotenusa, que no caso é o 25. Ok? Depois, gente, eu vou pegar o ângulo que ele falou como referência, ele quer em relação ao ângulo alfa. Podia ter até um ângulo beta aqui, mas ele falou sobre o ângulo alfa, então o ângulo alfa está aqui, ele vai ser a minha referência, tá bom? Então, o exercício aqui determinou. Se tiver dois, você pode escolher com quem que você vai trabalhar para fazer, mas aí você tem que determinar qual é o ângulo que você está usando como referência. Então, aqui eu estou usando o ângulo alfa, a ponta para frente dele, então esse cateto aqui vai ser o cateto oposto. E o que sobra aqui vai ser o cateto adjacente. Beleza? Então vamos lá. Seno de alfa é o cateto oposto sobre a hipotenusa dele. Então o seno de alfa, gente, quem é o cateto oposto do alfa aqui? É o 7. Quem é a hipotenusa? É o 25. Só isso, gente. O seno desse ângulo é o 7 sobre 25. E agora o cosseno desse ângulo.
cosseno é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. De novo, é sobre a hipotenusa, só que agora é o adjacente. Então, o cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente. Quem é o adjacente? O adjacente foi o 24, sobre a hipotenusa, que foi o 25. E para a gente finalizar esse exercício, a tangente de alfa é o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Então, a tangente de alfa ficou sendo, cateto oposto foi o 7. Cateto adjacente foi o 24. Deixa eu colocar um pouquinho para cá, que senão não vai aparecer. O oposto foi o 7 sobre o 24. Entendeu a ideia aqui? Então, nesse exercício, olha, isso não vai ser o mais comum dessas relações de seno, cosseno e tangente. Na verdade, o que a gente mais vai fazer vai ser o contrário. A gente já vai ter o valor do seno, do cosseno ou da tangente e vai achar um dos lados. Mas primeiro vamos começar a entender isso aqui, tá? Então, beleza. Aqui, seno, cosseno e tangente, você aprendeu. É só fazer a formulazinha direitinho, entendeu? Então, quando você tiver um triângulo retângulo, você consegue calcular o seno, cosseno e tangente do ângulo que está ali como referência através dessas formulazinhas. Vamos seguindo para a gente ver. Olha só, de novo. Calcule o seno, cosseno e tangente do ângulo alfa. Beleza. Aqui ó, tem um ângulo de 90 graus apontando para frente. Isso aqui é a minha hipotenusa. Eu tenho os outros dois, são catetos. Esse aqui é o cateto. Esse aqui é o cateto. Você deve estar falando de... Tá estranho esse negócio aqui. Porque aqui é o cateto oposto. Beleza. O que sobrou a gente sabe que é o cateto adjacente. Porque a gente fez em função do ângulo alfa, que é esse aqui. Né? Apontando para frente dele para saber quem é o cateto oposto. O cateto que sobra é o adjacente. Tá, e aí? E aí é o seguinte, Edi, eu estou vendo aqui que eu tenho que o cateto oposto é 9, que o cateto adjacente é 12, mas eu não tenho a hipotenusa. A hipotenusa aqui vamos chamar de x. Você não tem, mas você sabe o teorema de Pitágoras, que a hipotenusa ao quadrado, ela é, voltando aqui, gente, calma só um segundo, vou voltar. A hipotenusa ao quadrado, vou colocar aqui não, vou colocar mais para cá. A hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, a hipotenusa aqui foi quem, gente? É o x, que eu não sei. Então, o x ao quadrado, se você assistiu a aula do Teorema de Pitágoras, você não vai ter dificuldade nenhuma aqui. Aí, de quem é o b, quem é o c? Tanto faz, qualquer um dos dois catetos. Não tem necessidade de colocar numa ordem específica, não. O importante é a hipotenusa ficar na esquerda ali. Mais o 81, que é o 12 ao quadrado. X ao quadrado vai dar 225. O x vai dar raiz de 225. O x vai dar 15. Edi, não, peraí. Minha prova é só sobre esse capítulo. Não vai cair teorema de Pitágoras. Gente, a gente tem que parar com isso. Se você aprendeu já o teorema de Pitágoras, por mais que você esteja em outro capítulo, o teorema de Pitágoras é pré-requisito. Tudo para você já estudou é pré-requisito. A gente não pode ficar estudando dessa forma. Ah, é só esse capítulo. Beleza, mas se tiver alguma coisa que relaciona com esse capítulo para trás, que você já estudou, você tem que saber. Porque eles podem cobrar sim. Entendeu? Eles cobram dessa forma. E a gente tem que saber dessa forma. Então, pelo menos o teorema de Pitágoras eu vou te falar que você vai ter que saber. Bom, agora ficou fácil, né? Agora que a gente já tem todos os lados, o seno de alfa, tenta você fazer aí agora. O seno é o cateto oposto, que é o 9, né? Sobre a hipotenusa, que é o 15. Gente, aqui dá para simplificar os dois. Dá os 2 por 3, fica 3 sobre 5. O cosseno de alfa vai ser o cateto adjacente, que é o 12, sobre a hipotenusa, que é o 15. Divide os 2 por 3, fica 4 sobre 5. Eu quero dividir aqui, ó. 3 sobre 5 eu sei que dá 0,6. Pode. Tem hora que você vai deixar na forma de fração. Tem hora que você vai deixar na forma de número decimal. Se for uma prova de marcado, você vai olhar como é que está a resposta. No exercício anterior, as duas primeiras aqui, dividir por 25, daria um decimal exato. Essa aqui daria uma dízima periódica. Então, geralmente, quando dá a resposta dá uma dízima periódica, o exercício te deixa colocar na forma de fração mesmo. Só quando a resposta dá um decimal exato que eles costumam colocar a resposta em decimal. Mas mesmo quando dá decimal exato, as respostas a gente deixa na forma de fração mesmo. Mas tem que simplificar. Igual aqui, ó, 9 sobre 15, eu dividi os 2 por 3, e aqui também dividi os 2 por 3. Faltou a tangente,
do ângulo alfa, tangente ao cateto oposto, que é o 9, sobre o cateto adjacente, que foi o 12. Dá para dividir os dois por 3, fica 3 sobre 4. Tá bom? Então aqui eu dividi em cima e embaixo por 3, aqui em cima e embaixo por 3, aqui em cima e embaixo por 3, em cima e embaixo por 3, aqui da mesma forma, dividir por 3, dividir por 3. Então, se liga nessa questão de se a resposta vai estar em fração, se vai estar em decimal. Geralmente, quando a resposta vai dar uma dízima periódica, você vê que não vai dar uma divisão que vai dar um decimal exato, você deixa na forma de fração mesmo. Só simplifica a fração. Por exemplo, 3 quartos já estaria bom assim, mas você poderia fazer a divisão, daria 0,75, tá bom? Você vai olhando com calma, tá bom? Beleza, vamos lá. Mais uma aqui, ó. Tenta pausar e fazer você mesmo agora, beleza? Lembrando que aqui, quem é a hipotenusa é o 10, hein? A hipotenusa aqui, e aqui são os catetos. Então, a gente não tem um dos catetos, você vai ter que fazer um Pitágoras aí. Faz você aí esse teorema de Pitágoras para você ver. Cuidado que agora quem vai ficar isolado não é o x, porque o x aqui é um dos catetos. Então, vai lá. Ó, a ao quadrado. Eu até ensinei que é o seguinte, quando você quer um dos catetos, você escreve de trás para frente. Você faz os catetos ao quadrado, somados, é igual a hipotenusa ao quadrado, né? Um dos catetos aqui é o x, o outro é o 6, e a hipotenusa é o 10. Estou dando dica demais, hein? Tentou? Conseguiu fazer? Então vamos lá. Um dos catetos é o x, então o x ao quadrado, mais o outro cateto é o 6 ao quadrado, é igual ao 10 ao quadrado. E disse, nem falou o nome dos catetos oposto, adjacente. Calma que vamos achar o lado aqui primeiro, fazendo nosso Pitágoras, para resolver as coisas. 36 é igual a 100, x2 é igual a 100 menos 36, x2 é igual a 64, x é igual a raiz de 64, tinha que pôr mais ou menos, né, gente? Mas, como a gente sabe que o x é um valor de uma distância, não faz sentido ele ser negativo. Então, o x deu 8. Então, aqui, ó, se eu quero o alfa aqui, o oposto a ele vai ser o cateto oposto. E esse aqui é o que sobra, é o cateto adjacente. Então, se a gente fosse fazer o seno de alfa, é o cateto oposto, que é o 6, sobre a hipotenusa, que é o 10. Aqui, dá para simplificar, 3 sobre 5, e daria 0,6. Bem, é o mesmo valor do exercício anterior, né? Só mudou aqui os lados aqui. Mas acabou dando os mesmos valores de seno, cosseno e tangente, ó. Cosseno vai dar 8, que é o cateto adjacente, sobre a hipotenusa, que é 10. Dá para dividir os dois por 2, fica 4 sobre 5, né? Que vai dar 0,8. E a tangente de alfa vai ser cateto oposto, que é o 6, sobre o adjacente, que é o 8. Então, divide os dois por 2, vai ficar 3 sobre 4, que é 0,75. Tá bom? Beleza, gente. Olha só. Vamos continuando aqui. Acho que você está começando a entender como é que eu calculo seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Esse aqui é o exercício 1. Observe as posições dos catetos CD, DF em relação aos ângulos EF do triângulo retângulo reto em D. Então, aqui ó, o ângulo reto está aqui no vértice D. Preencha o quadro. Olha, primeira coisa aqui, ó. Aqui, se a gente considerar aqui, vamos fazer o ângulo E primeiro como referência. Se a gente usar o ângulo E como referência, ó, independente do seu ângulo E ou o ângulo F de referência, a hipotenusa é o que está na frente do ângulo de 90 graus. Os outros dois são os catetos. Beleza? Então, se a gente usar o E como referência, esse aqui vai ser o cateto oposto. E o outro, obviamente, é o que sobra, vai ser o cateto adjacente. Quem é o cateto adjacente? Então, o cateto adjacente vai ser o DE, do vértice D ao vértice E, e o oposto vai ser o DF. Agora, vamos fazer o contrário. Vamos fazer o ângulo E como referência. O ângulo F, aliás. O ângulo F como referência. Então, se ele vai ser a referência, aponta para frente. Esse aqui vai ser o cateto oposto. E esse aqui vai ser o cateto adjacente. Então, o adjacente vai ser o DF. E o oposto vai ser o DE. Beleza? E aí, acabou. Essa questão só pedia isso. Na questão 2, ele falou, discuta com seus colegas, com seu colega, e justifica as afirmativas a seguir.
A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo. Eu já expliquei isso para vocês. Por quê? Porque ele é no triângulo, o lado oposto ao maior ângulo é o maior lado. E a gente sabe que o maior ângulo de um triângulo retângulo é o ângulo de 90 graus. Os outros dois vão ser ângulos agudos. Então a hipotenusa vai ser o maior lado, né? Letra B. Os dois ângulos agudos de um triângulo retângulo são complementares, a gente também explicou isso, porque se a gente pegar os três ângulos, esse com esse com esse, ó, o E com o F com o 90 tem que dar 180 graus. Então, o E mais o F é igual a 180, o 90 passa subtraindo. O E mais o F vai dar 90 graus. Quando a soma de dois ângulos é igual a 90, eles são chamados de complementares. Beleza? Então, questão 1 e questão 2 resolvidas, né? Eu acho que você está começando a entender o que é cateto oposto, adjacente, hipotenusa, entender essa ideia que a hipotenusa é maior e por aí vai. E aqui a 3 é a questão mais interessante que a gente vai ter aqui, ó. Letra A. Vamos lá, ele quer o seno de E, cosseno de E, tangente de E. Então, a letra A, B e C, nós vamos fazer junto aqui de uma vez. Porque aqui a gente vai fazer o seno de E, o cosseno de E e a tangente de E. Dá uma lida aí. Tem um triângulo, retângulo, tem um ângulo de 90 graus. E ele vai pedir para você fazer o seno, cosseno e tangente de E. E depois, letra D. Letra D, E e F. Fazer o seno de F, cosseno de F e tangente de F. Então, na letra A, B e C, a nossa referência é o ângulo E, é esse ângulo aqui. Vou colocar outra cor aqui, para a gente colocar outra corzinha aqui para ficar mais claro. Então, esse é o ângulo de referência agora, né? E aí, esse aqui é a hipotenusa, independente do ângulo de referência, a hipotenusa não tem erro. Mas esse cateto aqui, o 12, vai ser o cateto oposto. E o que sobra aqui é o cateto adjacente. Ok? Então, no seno de E, vai ser o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Então, vai ser o 12, que é o cateto oposto, sobre a hipotenusa. O cosseno de E é o cateto adjacente, que é o 5, sobre a hipotenusa, que é o 13. E a tangente dele vai ser o cateto oposto, que é o 12, sobre o adjacente, que é o 5. Beleza? Beleza. Então, a letra A, B e C foi tudo baseado no ângulo E. Letra D, E e F, eu vou apagar isso que eu falei aqui do oposto. Nossa referência aqui, né? Nosso ângulo de referência. O adjacente, porque agora a nossa referência vai ser esse ângulo aqui, ó, oposto ao 90, continua sendo a hipotenusa, não muda, nunca mexe. A hipotenusa é sempre oposto ao 90. Só que agora a gente quer a referência o ângulo F. Então, esse lado aqui agora vai ser o cateto oposto e esse aqui vai ser o adjacente. Vamos lá. Seno de F. Seno é o cateto oposto, que é o 5, sobre a hipotenusa, que é o 13. O cosseno é o cateto adjacente, que nesse caso agora vai ser o 12, sobre a hipotenusa, que continua sendo o 13. E a tangente vai ser o cateto oposto sobre o cateto adjacente. Gente, olha o que eu quero mostrar para vocês aqui. Quando a gente tiver dois ângulos num triângulo retângulo, né? Esses dois ângulos aí, o E e o F, eles são complementares. Nos ângulos complementares, reparem que o seno do E é a mesma coisa que o cosseno do F. E o cosseno do E é a mesma coisa que o seno. Então, quando os ângulos são complementares, o seno de um é o cosseno do outro e o cosseno dele é o seno do outro. É invertido. Seno com cosseno. E a tangente ela fica invertida. A tangente de E é 12 sobre 5. A tangente de F, 12 sobre 5 é a tangente do E. A tangente do F é 5 sobre 12. Fica dessa forma. Tá? Fica invertido. Isso é uma coisa interessante de você começar a observar. Então, Edir, eu posso usar qualquer um dos dois ângulos como referência? Pode.
desde que você saiba, né, o seno e cosseno tangente dele direitinho, dá na mesma. Acaba que fica o seno de um é o cosseno do outro, o cosseno de um é o seno do outro, e a tangente fica só invertida, tá vendo? 12 sobre 5, 5 sobre 12. Gente, tranquilo? Isso é bem interessante. E a 4, para a gente finalizar, o seno e o cosseno de um ângulo, um triângulo retângulo, sempre são valores menores do que 1. Por que isso acontece? O seno, ele é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E o cosseno, ele é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Quando eu tenho uma fração e o de cima é menor que o de baixo, sempre vai dar alguma coisa 0, alguma coisa. Tá? 0, alguma coisa que é menor do que 1. Porque aqui a gente sabe que a hipotenusa é o maior lado do triângulo. Então ela vai ser maior que o oposto e ela vai ser maior que o adjacente. Então tanto o seno quanto o cosseno no triângulo retângulo vai ser menor do que 1. Porque o oposto ele é sempre menor que a hipotenusa, o adjacente ele é sempre menor que a hipotenusa. Então, o seno e o cosseno sempre vão dar valores menores do que 1 aqui no triângulo retângulo, tá? No triângulo retângulo, o seno e o cosseno sempre vão dar um valor menor do que 1, porque o cateto oposto é menor que a hipotenusa e o adjacente é menor que a hipotenusa. Toda vez que eu divido, por exemplo, se eu dividir 2 por 5, dá 0,4. Tá? Porque sempre que você divide um número menor por um número maior, vai dar 0, alguma coisa. Então, o seno e o cosseno vão ser sempre menores que 1. Beleza, gente? A gente encerra essa aula, que foi a introdução, para você entender direitinho como é que você faz o seno, o cosseno e a tangente de um ângulo. Identificar quem é o cateto oposto, identificar quem é o cateto adjacente, identificar quem é a hipotenusa. Beleza? E esses conceitos aí do ângulo de 90 graus, a hipotenusa vai ser sempre o maior, né, dos três lados do triângulo. Beleza? Falamos bem. Rever esse vídeo até você ficar com esses conceitos todos na ponta da língua. Lembrando que os ângulos, tirando o ângulo de 90 graus, os outros dois que sobram vão ser complementares e agudos, né? Eles vão ser menores que 90 e a soma deles vai dar 90, né? Eles vão ser complementares. Não sei se eu falei suplementar em algum momento, é complementar. Muita palavra a gente acaba às vezes embolando, mas é complementar, que a soma é 90. Beleza, gente? Forte abraço e até a próxima.